Olá, boa tarde. Segunda-feira, 10 de junho. O Senado agora está começando. A partir de hoje, o consumidor tem o direito de saber quais são os impostos cobrados em produtos e serviços. A lei de autoria do presidente do Senado determina o detalhamento de tributos federais, estaduais e municipais. São 7: ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS e CID. A informação poderá constar na nota fiscal ou em painel afixado em local visível do estabelecimento. Nesta semana, o governo federal vai encaminhar ao Congresso proposta que amplia em 1 ano o prazo para aplicação de sanções e penalidades previstas para a empresa que não cumprir a lei. Nesse período, o poder público promoverá orientações educativas a respeito da matéria. A Comissão de Direitos Humanos discutiu hoje um problema que pode afetar filhos de pais separados: a alienação parental. Um casal se separa e envolve os filhos na briga como forma de atingir o parceiro. É a chamada alienação parental. E quem paga é a criança. Há umas 2 semanas atrás, eu pedi para uma criança vítima de alienação. Ela ficou 2 anos sem ver o pai e pedi para ela desenhar a família. Ela desenhou o hamster e o cachorro. Assim, na verdade, os pais são modelos, né, são referência de estruturação de personalidade, e à medida que esses 2 modelos eles não são confiáveis, essa criança se desestrutura demais. Desde 2010, já existe uma lei que tenta coibir esse comportamento dos pais. Mas a norma, apesar de recente, precisa de aperfeições. Foi o que defenderam os convidados da audiência pública que debateu o tema. Do ponto de vista do judiciário, o que a gente dizia na tramitação da lei era uma questão de se lidava muito com uma postura muito conservadora do judiciário, no sentido de não reconhecer a existência da alienação parental ou achar que era uma questão menor, uma picuinha entre pai e mãe, que não era uma coisa relevante que merecesse a intervenção do judiciário. Hoje isso está se quebrando um pouco. A mediação, sem dúvida, é um remédio eficaz nos casos de separação, e ela deveria sim ser obrigatória nos casos da separação, principalmente envolvendo crianças. São essas partes que deveriam vir para a mediação, na dificuldade de um diálogo, com a ajuda de um profissional preparado e neutro, para que elas possam ser conscientizadas, ser informadas do mal que podem estar causando aos filhos, eventual disputa. Entre tantas alternativas, uma prioridade: garantir a guarda compartilhada nas separações para prevenir a alienação parental, que é diferente da guarda alternada, quando a criança passa, por exemplo, 15 dias com cada pai. A guarda compartilhada é aquela guarda onde a responsabilização pelo filho é igual tanto do pai quanto da mãe. E essa responsabilização é em direitos e deveres. O que nós queremos justamente garantir a convivência familiar de crianças e adolescentes. O que está garantido na nossa Constituição, na Lei 12.010, que foi aprovada, que essas crianças elas cresçam numa família saudável, com pais e mães, com seus direitos e as suas responsabilidades, e dentro de uma estrutura familiar que lhe proporcione um desenvolvimento saudável. É preciso que as pessoas conheçam a lei. E eles acham, inclusive, que nós podemos aperfeiçoar a lei com novos instrumentos, para que, de fato, se avance na linha da conciliação, do entendimento e até que já existe uma lei também, do ajuste compartilhado, que o casal entenda e concorde. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto de lei que obriga os municípios a implantarem as redes subterrâneas de água, esgoto, energia e telefonia antes da pavimentação das vias urbanas. O texto agora será examinado pela Câmara dos Deputados. Em quase todo o país, as prefeituras realizam a pavimentação de vias urbanas sem antes prepararem as redes subterrâneas de água e esgoto, telefonia e energia elétrica. Um desperdício de recursos públicos quando é preciso escavar o terreno para instalação de dutos e cabos e refazer o asfalto. O que nós vemos, de um modo geral, é se priorizar as obras que aparecem, como é o caso da pavimentação, deixando de lado obras e itens que muitas vezes são mais importantes para a qualidade de vida do cidadão,
e para a própria segurança do cidadão, como, por exemplo, a questão das águas potáveis, da drenagem das águas pluviais, evitando inundações, alagamentos e perdas de vida. Um projeto de lei do Senado determina que antes da pavimentação das vias urbanas seja preparada a rede subterrânea de serviços de água e esgoto, telefonia e energia elétrica. Se virar lei, a medida pode gerar economia para os cofres públicos. Para gastar bem o dinheiro público, nós temos que fazer um trabalho com planejamento. Temos que projetar as ruas, projetar o asfalto e colocar tudo aquilo que tem que ser colocado embaixo do asfalto antes de fazê-lo. Outro objetivo do projeto é proibir a concessão de financiamento federal a obras municipais que não seguirem esse princípio. Tendo essa penalidade, se não fizer isso, não recebe dinheiro de transferência voluntária, vai funcionar. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios considera a proposta coerente. Paulo Zilkowski acredita que o projeto estimula a eficiência na administração municipal. Como é que você vai fazer uma obra e começar a colocar o telhado e não o alicerce? Nós temos que começar pelo alicerce, sob a pena dessa casa desandar. Então, logicamente, se você tiver esse encaminhamento da superfície, a todo momento que alguém for ter que fazer obra de infraestrutura, ele vai ter que mexer nesse asfalto, nessa pavimentação, por exemplo. E isso vai criar um dano para a população, para quem transita ali, como um ônus para o poder público e para o cidadão. Nesta semana, os senadores podem votar a criação de 2 novos tribunais regionais federais. As propostas estão na pauta do plenário, que traz ainda uma medida provisória para alterar as regras de repasses do Fundeb. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 606, que estende até 2016 o prazo para inscrição de empresas no regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga. A medida também amplia repasses de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, para o ensino infantil. Hoje, o Fundeb beneficia escolas com crianças a partir dos 6 anos. A MP inclui instituições com alunos a partir dos 4 anos de idade. O Congresso Nacional aprovou o programa Brasil Carinhoso, que tornou obrigatório o ensino de 4 a 5 anos de idade. Antes, era a partir do 6º ano de idade. E como nós precisamos de rede escolar, os municípios ainda faltam construir muitos prédios, muitas salas de aula. E para preencher essa lacuna, nós estamos autorizando as escolas confessionais, as filantrópicas, as associativas também participarem da rede de ensino de 4 a 5 anos. O trancamento da pauta não impede que os senadores votem propostas de emenda à Constituição, entre elas a PEC da música, que isenta de impostos CDs e DVDs de autores brasileiros. O objetivo é reduzir o preço dos produtos ao consumidor e desestimular a venda de reproduções piratas. Com a isenção você pode, seguramente, dar mais competitividade ao setor da produção fonográfica e aí estimular que essa indústria aumente de capacidade, e isso é positivo para especialmente os compositores e os intérpretes da música brasileira. Na pauta estão ainda 4 PECs que tratam da criação de tribunais regionais federais. 2 estão prejudicadas porque criam TRFs em Manaus e Curitiba, cidades já contempladas na emenda constitucional promulgada na última quinta-feira. As outras 2 propostas instituem novos tribunais regionais federais em Fortaleza e Belém. A criação do Tribunal do Pará tem que ser bastante discutido, porque nós já teremos um Tribunal Regional Federal em Manaus, portanto, vizinho do estado do Pará. E no caso do Ceará, já há um Tribunal Regional Federal em Recife. Então, na verdade, nós temos que verificar qual é a demanda de processos para ver se justifica efetivamente um outro tribunal. Mas isso também fará parte do debate no plenário do Senado. O Senado criou uma escola para formar gestores que vão atuar na administração da casa. O modelo é semelhante ao de vários órgãos da administração pública. Tiago ingressou no Tribunal Superior Eleitoral por concurso público em 2007. 2 anos depois, foi indicado para fazer o curso da Escola de Gestão do TSE. Logo que se formou, assumiu uma chefia de seção.
Hoje é o coordenador de exame de contas do tribunal. A Escola de Gestão, como ela focou nesse tipo de curso, de resolução de conflitos, de motivação de equipes, de feedback, me ajuda no meu dia a dia enquanto gestor. E eu acho que são competências que o serviço público, em geral, precisa. No TSE, a Escola de Gestão capacita novos servidores que têm potencial para exercer funções estratégicas da administração. Atualmente, 40% dos ex-alunos ocupam cargos de chefia. O tribunal também oferece um programa de desenvolvimento para os servidores que já atuam na gestão. Cerca de 130 pessoas são treinadas todos os anos. Elas desenvolvem competências que melhoram o desempenho do TSE nas eleições. Na eleição do ano passado, nós tivemos uma eleição a mais rápida, né? Tivemos uma eleição em menos tempo, que foi feita, né, não só na execução dos eleitores ao votar, mas na totalização das eleições, e a mais barata também. Então, a gente infere que várias competências gerenciais na condução das suas equipes levaram a esse resultado. Desenvolver as competências necessárias para administrar uma instituição pública também é o propósito da Escola de Gestão do Senado. Ela foi criada pelo primeiro ato da mesa diretora em 2013 e deve entrar em funcionamento no segundo semestre. A escola vai adotar um modelo utilizado em outros órgãos públicos, como o TSE, o Tribunal de Contas da União, a Câmara dos Deputados e o Banco Central. No Senado, a cada semestre, a Escola de Gestão vai formar servidores que já ocupam funções gerenciais ou que desejam se capacitar para tarefas administrativas. Eles vão ter de enfrentar um processo seletivo. O conteúdo das disciplinas vai ser adequado às estratégias de gestão dos diversos setores. Para desenvolver uma cultura de trabalho por projetos, a capacitação vai priorizar as questões práticas da gestão pública, utilizando formas variadas de ensino. Módulos presenciais, módulos de ensino à distância, workshops temáticos e sessões mensais de coach. A ideia é que o curso dure por volta de 6 meses e com uma sessão de coach mensal. A Escola de Gestão do Senado vai utilizar a estrutura do Instituto do Legislativo Brasileiro, o ILB, sem gerar novos custos. Essa estrutura já existe. O que nós estamos redirecionando são os cursos, são os treinamentos que seja voltado também para que a casa tenha eficiência e seja um exemplo de gestão pública para no sentido de trazer os benefícios que todos nós esperamos do poder público. O Senado agora termina aqui.